Você já viu um céu que dança, que respira como o vento, que brilha como se quisesse te contar um segredo? Um céu que tem alma? Há um ponto no mapa, no extremo norte da Europa, onde o tempo desacelera e a criação sussurra, onde o silêncio é tão vasto quanto o horizonte, onde a luz se curva entre as árvores e onde até a escuridão parece ter cor. Bem-vindos às maravilhas da Suécia. Hoje, vamos além de Estocolmo, muito além. Vamos revelar os lugares que poucos conhecem e que talvez nem mesmo os suecos saibam que existem. Mas atenção, não é a Suécia dos guias turísticos que você vai ver agora. É um país que não se mostra de imediato, mas que se revela aos poucos, como a aurora, que começa em silêncio e termina em deslumbramento. Ilhas escondidas por névoas eternas, trens que cruzam vales congelados, fortalezas que resistem ao mar e florestas que guardam o tempo em cada folha caída. Com mais de 450 mil quilômetros quadrados, a Suécia é o quinto maior país da Europa. Possui pouco mais de 10 milhões de habitantes, o que a torna um dos países menos densamente povoados do continente. Um povo que vive espalhado entre florestas boreais, vilarejos isolados, arquipélagos com mais de 30 mil ilhas e silêncios que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Do Mar Báltico às Montanhas Árticas, a Suécia é um território de extremos, onde o verão traz dias sem fim e o inverno transforma a paisagem em um oceano de brancura silenciosa. Apesar de ser uma das economias mais desenvolvidas do mundo, é fora das cidades que sua essência se revela, onde a natureza ainda dita o ritmo e as verdadeiras maravilhas mostram sua alma. E talvez você tenha viajado conosco pela Alemanha, no nosso último documentário. Ali, as muralhas falavam alto. Aqui, o sussurro das paisagens fala ainda mais fundo. Se a Alemanha foi uma sinfonia de pedra e história, a Suécia será um poema escrito em gelo, luz e tempo. Uma ode à criação que resiste ao esquecimento humano. Vamos atravessar o Ártico, visitar arquipélagos com mais de 30 mil ilhas, explorar falésias que nasceram do gelo e caminhar por castelos que ainda sonham com reis. Você vai sentir a brisa viking, ouvir o chamado das florestas boreais e mergulhar em lagos formados por impactos cósmicos, lugares onde o tempo se curva em reverência. Mas antes de seguirmos, respire e confira se você já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso garante que você continue recebendo experiências como esta, que não são apenas documentários, são mergulhos em terras onde Deus deixou sua assinatura. Agora, ajuste os olhos, abra os sentidos, deixe que o brilho da sua TV transforme a sala num portal e prepare o seu coração, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o norte. Está pronto? Então venha. A jornada começa onde o frio se transforma em luz e o céu
dança em silêncio. Lapônia, onde a criação ganha luzes no céu. No extremo norte da Suécia, acima do Círculo Polar Ártico, está a região da Lapônia, um dos poucos lugares do planeta onde o inverno parece não ter pressa para ir embora. Aqui, o frio é rei. As renas caminham em silêncio e as auroras boreais pintam o firmamento com pinceladas verdes, roxas e douradas. Mas a beleza daqui não é apenas visual, é espiritual. A Lapônia nos obriga a desacelerar, a escutar o som que a neve faz ao cair e a reconhecer que há algo sagrado no silêncio. Nesta imensidão branca, 4 parques nacionais formam um patrimônio mundial da Unesco. Sarek, Mudus, Padjelanta e Stora Sjöfallet, juntos, formam o maior sistema de áreas protegidas da Europa. Aqui não há estradas, não há hotéis luxuosos, não há pressa. A única forma de explorar é a pé, ou deixando-se guiar pelas trilhas ancestrais dos povos Sami. Os Sami são os guardiões espirituais do Ártico, um povo que resiste há milênios, vivem em harmonia com o gelo e com os rebanhos de renas que atravessam a tundra em silêncio. A temperatura no inverno pode chegar a menos 30 graus, mas o que impressiona não é o frio, é a luz, uma luz viva, líquida, que escorre pelo céu como se tivesse vontade própria. Caminhar por aqui é sentir que se está dentro de um segredo, que o mundo lá fora parou e que Deus reservou este lugar para quem ainda acredita em maravilhas que não se compram. Vales esculpidos por glaciares, rios cobertos por espelhos de gelo, montanhas que brilham em azul quando o sol toca o branco da neve. Cada paisagem é uma pintura viva, que muda a cada minuto. E no ápice da noite, quando tudo parece adormecido, o céu desperta, a aurora aparece como um suspiro do infinito, um lembrete divino de que ainda há poesia no cosmos. Neste território isolado, o tempo não é contado em horas, mas em silêncios, em luzes, em instantes de arrepio que não cabem nas palavras. E não é exagero dizer que a Lapônia é um dos últimos refúgios da Terra, onde a criação ainda se apresenta em estado bruto, sem filtros, sem distrações. Imagine ver o céu virar aquarela, enquanto o vento assobia histórias antigas pelas florestas de pinheiros. É isso que a Lapônia oferece. Não uma viagem, mas uma revelação. A Lapônia não foi feita para turistas. Foi feita para os que escutam com os olhos e contemplam com o coração. Ela não se revela à pressa, nem ao barulho, mas para aqueles que caminham devagar, que sabem que a beleza
às vezes se esconde no branco absoluto. Se este primeiro destino já te tocou, imagine o que vem a seguir, porque no coração da Lapônia existe uma trilha milenar, onde os pés humanos seguem as luzes dançantes do céu. Uma trilha que corta montanhas congeladas, lagos de vidro e leva o viajante até o coração do Ártico sueco. Esse será o nosso próximo destino. Abisko e Kungsleden, o corredor da aurora boreal. Estamos em Abisko, um vilarejo minúsculo com pouco mais de 100 habitantes, mas aqui o pequeno revela o imenso. Este é considerado o melhor lugar do planeta para observar a aurora boreal. E sabe qual é o segredo? O céu mais limpo da Suécia. Exatamente. Uma rara janela atmosférica, quase sem nuvens nem poluição luminosa. Quando o mundo dorme, Abisko acorda, em luz líquida. Ao redor, estende-se o Parque Nacional de Abisko, um cenário moldado por geleiras, canyons esculpidos em silêncio e o imenso Lago Torneträsk, congelado por boa parte do ano. Este lago tem mais de 70 quilômetros de extensão, e quando o frio o sela por completo, ele vira um espelho branco, um espelho onde o céu vem se olhar. Aqui começa uma das trilhas mais lendárias da Escandinávia, a Kungsleden, Trilha do Rei, uma rota que percorre mais de 400 quilômetros, do Ártico sueco até as florestas centrais. A trilha atravessa montanhas, geleiras, rios, vales e dezenas de abrigos remotos, mantidos pela Associação de Montanhismo Sueca. Mas o início, aqui em Abisko, é onde tudo parece irreal. No inverno tudo se cobre de branco, mas no verão, a luz do sol nunca vai embora. É o fenômeno do sol da meia-noite, onde o dia dura 24 horas. Imagine caminhar por horas e nunca ver o pôr do sol, ou dormir sob um céu que se recusa a escurecer. Em Abisko, até o tempo perde as rédeas. Durante o inverno, temperaturas podem chegar a 40 graus negativos, mas os viajantes continuam vindo para ver o impossível, para sentir o frio que arrepia até a alma e presenciar o céu que respira luz. A cada noite clara, a aurora pode surgir. Ela dança. Começa como um véu tímido, mas logo se transforma em cortinas vivas, serpentes de luz que cortam a escuridão. A ciência explica, mas os olhos não aceitam tão fácil, porque ver uma aurora aqui não é apenas fenômeno, é presença, é testemunhar o invisível vir à tona. Abisko já foi lar de samis nômades, e até hoje suas histórias ecoam nos ventos do Ártico. Dizem que a aurora é a dança dos ancestrais, um lembrete do que veio antes e do que ainda nos espera. E entre os abrigos gelados da Kungsleden, há momentos de introspecção profunda, onde cada passo afunda, não apenas na neve, mas também no silêncio e naquilo que mora dentro de nós.
Se você já sentiu saudade de algo que nunca viveu, talvez seja isso. A lembrança de uma paisagem que te chama, mesmo antes de você conhecê-la. Abisko tem esse efeito. E é por isso que quem vem aqui costuma voltar, ou pelo menos leva daqui uma nova forma de olhar o céu, como quem reconhece um pedaço perdido da eternidade. Mas o mais impressionante não é a luz da aurora, é o que sobra depois dela passar, um silêncio espesso que abraça, que revela, que cura. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda busca o silêncio, a grandeza que não se impõe, mas que espera, como as luzes do norte, pacientemente, até ser notada. Abisko não é um destino qualquer, é um ponto de retorno, um lugar onde a paisagem externa reflete a vastidão que há dentro de nós, onde a simplicidade se torna sagrada, e cada passo é uma prece sem palavras. Se um dia você vier aqui, traga pouco, mas traga tempo, traga respeito e deixe que o frio revele o que a prece esconde. Porque o verdadeiro milagre deste lugar não são as luzes no céu, mas a forma como elas nos fazem olhar para dentro, como se o universo lá fora quisesse iluminar o que há de mais escuro dentro de nós. Agora vamos navegar em direção a um novo silêncio, um silêncio feito de bruma, mar e mais de 30.000 ilhas escondidas no horizonte. No próximo destino, deixaremos as trilhas árticas e navegaremos em direção ao mar, mas não a um mar qualquer, um labirinto líquido, onde a névoa cobre milhares de ilhas adormecidas. Arquipélago de Estocolmo, 1000 ilhas de silêncio e névoa. Estamos a poucos minutos de Estocolmo, mas aqui tudo muda. Não há buzinas nem prédios, apenas o som da água e o abraço lento da neblina sobre as árvores. O arquipélago de Estocolmo, também conhecido como Skärgården, é um labirinto natural de mais de 30.000 ilhas. A maior coleção de ilhotas da Escandinávia. Muitas não passam de pedras cobertas de musgo. Outras abrigam pequenas vilas, faróis e cabanas vermelhas, cenários que parecem saídos de uma pintura nórdica, quase imóveis no tempo. Em algumas dessas ilhas, vivem famílias isoladas, sem pontes, sem carros. O único acesso é feito por barco, ou por fé no tempo e na maré. Durante o verão, o arquipélago vibra com cores suaves. Mas é na primavera e no outono que ele revela seu verdadeiro rosto. Um rosto coberto de névoa e cercado de silêncio. O clima muda o tempo inteiro. Em questão de minutos, o céu claro se transforma e nuvens carregadas invadem o mar. Como se a natureza quisesse lembrar: aqui, quem manda não somos nós. Os suecos têm uma palavra,
que traduz bem essa sensação. Skergård's Liv, a vida do arquipélago. Um modo de existir devagar, com leveza e com espaço para respirar. Pessoas vêm até aqui para esquecer do tempo, ou talvez para lembrar como o tempo realmente é. Lento, natural, como o movimento das águas e o voo preguiçoso das gaivotas no fim da tarde. Neste labirinto, há faróis abandonados, igrejas de madeira com séculos de história e trilhas de pinheiros que terminam no mar. Cada ilha guarda um segredo. Um pedaço da Suécia que se recusa a ser engolido pelo presente. Em tempos antigos, muitos vikings partiram daqui. Pequenos portos que hoje dormem já foram o ponto de partida de guerreiros, pescadores e navegadores que não temiam a névoa. Aliás, você reparou na névoa que envolve este capítulo inteiro? Ela não está aqui por acaso. Ela esconde, mas também revela. Por isso, a palavra secreta deste documentário é névoa. Se você chegou até aqui, comente apenas névoa aqui embaixo, sem explicar nada. Vamos ver quantos viajaram conosco até este ponto e sentiram o mistério se espalhar como um perfume invisível. O arquipélago tem balsas públicas, que funcionam como ônibus flutuantes, ligando dezenas de ilhas diariamente. Mas a viagem nunca é apenas um deslocamento, é uma contemplação em movimento. Não é difícil entender por que tantos artistas vêm para cá. Escritores, pintores, músicos, todos buscando o mesmo: o som que só o silêncio tem e o cenário que só a ausência de pressa permite ver. Se existe uma definição para o que é viver poeticamente, ela está aqui, entre a umidade da manhã, o ranger de madeira das docas e o balançar suave de uma canoa solitária no horizonte. Poucos sabem, mas existem rotas que atravessam todo o arquipélago de bicicleta, em ilhas conectadas por pequenas pontes, e há trilhas, onde o mar acompanha cada passo, como um cão fiel à beira do caminho. É impossível não se emocionar aqui, e mais impossível ainda é descrever essa emoção em palavras. O arquipélago não se explica, se sente, se guarda ou se sonha. Mas ainda há muito o que descobrir, porque logo à frente, o tempo se dobra nas ruas estreitas de uma cidade dourada, onde os reinos antigos ainda sussurram por entre becos e torres. Prepare-se para atravessar pontes históricas, jardins reais e castelos que resistem desde os tempos dos grandes reis nórdicos, porque o nosso próximo destino é o coração palaciano da Suécia. Gamla Stan e Drottningholm, a riqueza dos reinos nórdicos. Gamla Stan é o coração antigo de Estocolmo, e não apenas por sua idade. Foi aqui que a cidade nasceu, século XIII, um labirinto de ruas de paralelepípedos, fachadas douradas e segredos imperiais.
Aqui, cada pedra conta uma história, cada janela observa séculos e cada rua respira realeza. Caminhar por Gamla Stan é entrar num livro aberto, um livro com páginas de pedra e capítulos escritos com espada, sangue e fé. Aqui está o Palácio Real, um dos maiores da Europa, com mais de 600 aposentos, escadas que já viram reis e rainhas cruzarem em silêncio, e salões que ainda sussurram intrigas e coroações. O parlamento sueco também fica aqui, entre pontes e canais, num equilíbrio entre tradição e modernidade. Estocolmo é a única capital do mundo construída sobre ilhas. São 14 no total. E mesmo entre tanta história, a alma da cidade está viva. Lojas de artesanato, cafés aconchegantes, músicos de rua. Tudo ecoa como uma ópera em andamento. Um reino que não terminou. Mas há outro lugar onde o passado ainda governa. A poucos quilômetros dali surge Drottningholm, a residência oficial da família real sueca e um patrimônio mundial da Unesco. O nome significa Ilha da Rainha, e ao pisar em seus jardins, é fácil entender por quê. Labirintos verdes, espelhos d'água, esculturas mitológicas, tudo convida à contemplação nobre. O Palácio de Drottningholm foi inspirado em Versalhes, mas com alma nórdica, mais contido, mais introspectivo. Como se dissesse, a verdadeira realeza não precisa de ostentação. Poucos lugares no mundo carregam tanta continuidade. Um país onde a monarquia ainda caminha entre o povo, sem distanciamento, onde a nobreza se transformou em símbolo e não em trono. Caminhar por Gamla Stan e Drottningholm é mais do que fazer turismo. É testemunhar a história viva de um povo que aprendeu a honrar seu passado, sem esquecer como se vive o presente. Você não vê os reis nas ruas, mas sente sua presença nos vitrais, nos brasões, nos sorrisos das estátuas e nos portões que nunca se fecham completamente. Tudo aqui parece ensaiado, como uma coreografia suave entre o antigo e o eterno. E quando o sol toca os telhados dourados de Gamla Stan, tudo se transforma. A cidade brilha, como se ela mesma se coroasse. Mas prepare-se, porque deixaremos a capital e tomaremos o rumo do norte, onde o gelo moldou não apenas a terra, mas os penhascos, as florestas e até mesmo a forma como o tempo escorre. No próximo destino, seremos levados a um milagre geológico, um litoral que está subindo, literalmente, a cada ano. Estamos indo para Höga Kusten. Höga Kusten, as falésias que nasceram do gelo. Bem-vindos à costa alta da Suécia, Höga Kusten, uma região onde a geografia ainda está se movendo. Isso mesmo, este solo sobe centímetro por centímetro.
Aqui, o gelo não derreteu. Ele ficou e esculpiu, como se a própria terra tivesse sido tocada por mãos gigantes. Estamos diante de um fenômeno único no mundo, a elevação pós-glacial. Desde a última era do gelo, a crosta terrestre vem se levantando, aos poucos, como se despertasse de um sono milenar. Este litoral já subiu mais de 300 metros e continua subindo. A cada ano, a Terra se eleva em cerca de 8 milímetros. Um lembrete de que nada está realmente parado, nem mesmo as pedras. Höga Kusten é patrimônio mundial da Unesco. Mas não é só por sua ciência, é por sua beleza. Um litoral de falésias vermelhas, florestas densas e neblinas que dançam com o mar. A ponte de Höga Kusten é uma das maiores pontes suspensas da Europa e cruza esse cenário como uma flecha de concreto sobre o tempo. De um lado, o mar gelado. Do outro, paredões que parecem suspirar. Mas não se engane, o verdadeiro espetáculo está nas trilhas. Trilhas como a Skuleberget, que te levam ao topo das falésias, onde o vento sopra mais forte e a vista desafia palavras. A floresta boreal cobre quase tudo, mas abre espaço para lagos, penhascos e mirantes secretos. Você caminha entre bétulas e coníferas, enquanto o mar te observa, lá embaixo, como se soubesse de algo que você ainda não sabe. Este é um lugar para quem respeita o tempo profundo, o tempo que não corre, mas se acumula em camadas de pedra, em cortes de falésia, em cada passo que te aproxima do céu. Há quem diga que Höga Kusten é o único lugar onde a terra parece estar em recuperação, como se estivesse curando as feridas do gelo e voltando a respirar. Durante o verão, o sol se estende até quase meia-noite e cobre as falésias com tons dourados, que fazem as pedras parecerem vivas, como se a luz as atravessasse por dentro. Mas é no silêncio da madrugada que Höga Kusten revela sua alma. Você ouve o som da água batendo nas rochas e percebe que está pisando em chão antigo, mais antigo do que as palavras. Se há um lugar onde a criação ainda esculpe o mundo, é aqui. Cada fenda, cada penhasco, parece ter sido moldado por dedos invisíveis, com paciência divina. E é isso que torna Höga Kusten diferente. Não é uma paisagem, é um processo, um milagre geológico em tempo real, que acontece diante dos seus olhos, mesmo que você não perceba. Para os suecos, essa é uma terra de orgulho silencioso, um testemunho natural do que resistiu, do que continua se erguendo, apesar do tempo, apesar do gelo, apesar de tudo. Talvez por isso, quem caminha por aqui sai diferente, com uma nova compreensão do mundo e daquilo que realmente leva milhões de anos para ser belo. E agora, deixamos os penhascos que sobem,
para encontrar muralhas que resistem, fortalezas medievais que enfrentaram o mar e ainda hoje protegem memórias que o tempo não conseguiu apagar. Nosso próximo destino é Gotland e Visby. Gotland e Visby, fortalezas que enfrentaram o mar. Imagine uma ilha, onde cada pedra carrega o peso dos séculos, onde o vento do mar sussurra histórias de monges, vikings e muralhas que ainda vigiam o horizonte. Estamos em Gotland, a maior ilha da Suécia, localizada no coração do Mar Báltico e com mais de 58 mil habitantes. Mas aqui, o passado ainda respira pelas ruas. No centro da ilha está Visby, uma cidade medieval tão bem preservada que foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Um museu a céu aberto, onde o tempo caminha devagar. As muralhas de Visby têm mais de 3 quilômetros de extensão e quase 50 torres ainda de pé. Caminhar ao lado delas é como caminhar ao lado de fantasmas, de memórias que nunca se foram. No século XIII, Visby era um dos portos mais importantes da Liga Hanseática, um centro comercial vital entre Escandinávia e Europa Central, e por isso, um alvo constante de invasões, cercos e batalhas. Hoje o que resta são as cicatrizes, ruínas de igrejas góticas, arcos partidos e um silêncio que grita com mais força do que 1000 sinos tocando ao mesmo tempo. Mas Visby não é apenas ruína, é resistência. Todo verão, a cidade revive seus dias medievais, com trajes de época, cavaleiros, mercados e música ancestral. Um mergulho completo no tempo. É como se por uma semana as muralhas ganhassem coração e os portões se abrissem, não para a guerra, mas para o encantamento, para lembrar que o passado pode ser celebrado. A ilha também guarda falésias, cavernas e formações rochosas esculpidas pelo mar. Uma beleza bruta, uma estética sem maquiagem, como se Deus tivesse esculpido Gotland com as próprias ondas. Muitas dessas formações são chamadas de Haukar, colunas de calcário moldadas por milhares de anos de erosão. Parecem esculturas de um povo antigo, que desapareceu, mas deixou sua arte cravada na pedra. Gotland já foi território viking, e muitos dos seus mitos ainda vivem nas tradições locais. Símbolos, runas, lendas sobre guerreiros do mar. Aqui tudo se mistura: história, mistério e mar. A luz de Gotland é diferente, pálida, suave, como se o sol filtrasse memórias antes de tocar o chão. Os cineastas suecos costumam dizer: se quiser gravar o passado, venha para Gotland. E ao final da tarde, quando a luz aquece as pedras e os telhados vermelhos, é impossível não se emocionar, porque aqui você não apenas visita o tempo, você o sente. Visby nos ensina que a força também vive nas ruínas, que o que resiste ao tempo fica mais bonito, mais cheio de alma, mais digno de ser lembrado. E talvez seja por isso que muitos voltam, para caminhar por vielas de pedra, onde o presente se cala e o passado
conta a história como ninguém mais conseguiria. E antes de continuar, respire fundo e confira se você já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso garante que você não perca as próximas paisagens, os próximos silêncios e os próximos segredos que a criação ainda guarda pelo mundo. Mas agora, seguimos rumo ao sul, para o continente, onde o mar continua presente, mas desta vez cercado por cidades portuárias que não pararam no tempo. Vamos desembarcar em Gotemburgo e Helsingborg, onde fortalezas, bondes e cafés históricos nos aguardam, onde o mar se mistura com a rotina e a brisa salgada carrega séculos de encontros, partidas e histórias à beira do tempo. Gotemburgo e Helsingborg, cidades à beira do mar e do tempo. Existem cidades que olham para dentro e outras que vivem olhando o mar. Gotemburgo e Helsingborg são assim. Portas abertas para o horizonte, onde cada brisa traz o cheiro do mundo. Começamos por Gotemburgo, a segunda maior cidade da Suécia, com pouco mais de 500 mil habitantes. É uma metrópole com alma de vila portuária, cheia de arte, canais e histórias salgadas pelo vento. O bairro de Haga é o coração mais charmoso da cidade. Ruas de pedra, lojas artesanais e cafés onde o tempo parece se dissolver no aroma de canela. Aqui nasceu o famoso kanelbulle, o pão doce mais querido do país. Gotemburgo também é conhecida por seu arquipélago. Centenas de ilhas acessíveis de ferry, sem carros, apenas bicicletas, barcos e a sensação de estar num mundo à parte, onde o tempo desacelera. A cidade é marcada por canais planejados por engenheiros holandeses e por bondes elétricos que percorrem os bairros como se desenhassem mapas no chão. Um traço de poesia sobre trilhos. Do outro lado do país está Helsingborg, de frente para a Dinamarca, separada apenas por 4 quilômetros de mar. Uma cidade de fronteira, mas também de encontros. A Torre Kernan é o símbolo da cidade, uma fortaleza medieval erguida sobre uma colina. Lá de cima, a vista revela o estreito de Øresund e as águas que conectam dois mundos. Helsingborg combina o antigo e o moderno como poucas. Prédios históricos convivem com bibliotecas futuristas, museus, teatros, cafés à beira-mar e uma arquitetura que parece sorrir para quem olha devagar. Mas o que une Gotemburgo e Helsingborg não é apenas o mar, é uma forma de viver, com leveza, com dignidade, com o olhar voltado para longe e os pés bem plantados no agora. São cidades que carregam sal nas paredes e poesia nas fachadas, onde o vento é companheiro e o pôr do sol parece sempre dizer: fique mais um pouco.
Poucos lugares do mundo conseguiram preservar tanto e, ao mesmo tempo, seguir em frente com tanta graça. Aqui, o passado não pesa. Ele impulsiona, como uma vela aberta, em pleno mar calmo. Gotemburgo nos ensina que modernidade pode ser humana, e Helsingborg que tradição pode ser leve. Juntas, elas formam um dueto costeiro que canta baixo, mas emociona profundamente. Se algum dia você vier a Gotemburgo, faça menos, caminhe mais e escute a cidade. Ela fala, só não grita. E em Helsingborg, suba a torre, olhe para o mar e sinta a história. Talvez ela sussurre algo só para você. Se essas paisagens tocam você de alguma forma, aproveite para deixar o seu like. É um pequeno gesto, mas que nos ajuda a continuar mostrando as maravilhas que Deus espalhou pelo mundo, uma a uma. Mas agora, deixamos o mar para trás e subimos em direção às montanhas, onde a neve cobre tudo e os lagos refletem o céu como espelhos da alma. Nosso próximo destino é Åre e Jämtland, onde o inverno não é obstáculo. É poesia, é espelho, é templo de tudo aquilo que o frio consegue revelar. Åre e Jämtland, onde o inverno se torna um espelho. No norte do centro da Suécia, onde o frio é rei, está uma das regiões mais belas e introspectivas do país, Jämtland. Uma terra de neve, lagos e silêncios que refletem a alma. No coração dessa paisagem gélida está Åre, o mais famoso resort de montanha da Suécia, um vilarejo alpino, onde o inverno vira espetáculo e o céu encontra abrigo nos lagos. Cercado pelos Alpes escandinavos, Åre é um dos melhores destinos de esqui de toda a Europa. São mais de 100 pistas, teleféricos modernos e vistas que congelam o fôlego. Mas não é só sobre esportes. Åre é sobre sensações, sobre a neblina da manhã, o vapor que sobe do café quente e o barulho quase sagrado da neve ao ser pisada. No verão, a paisagem muda, mas o encanto permanece. As trilhas se abrem, os lagos descongelam e o reflexo das nuvens pinta a superfície da água como um espelho líquido do céu. Em Jämtland, a natureza não serve de fundo, ela participa, está nos sabores da cozinha local, nos chalés de madeira e na forma como os moradores respeitam cada estação do ano. Poucos sabem, mas essa região abriga uma das maiores populações de alces da Suécia. E também abriga tradições antigas, como a prática do Friluftsliv, a filosofia escandinava de viver ao ar livre, com presença e simplicidade. Jämtland é vasta, montanhosa, mas nunca hostil.
É uma paisagem que acolhe, que convida à introspecção, que transforma a solidão em profundidade. E quando a luz do inverno reflete sobre os lagos congelados, algo mágico acontece. A paisagem vira espelho e você, sem perceber, se vê ali, pequeno, mas inteiro. Uri é beleza vertical, mas também é pausa, um lugar para desacelerar, para respirar mais fundo e entender que a grandiosidade mora no detalhe da neve que cai devagar. Você pode passar horas num teleférico sem dizer uma palavra e ainda assim sentir que conversou com algo maior, algo que não se explica, mas se sente com os olhos. Talvez o que torna essa região tão especial seja o fato de ela não tentar ser grandiosa. Ela simplesmente é como um poema de inverno, escrito com gelo, montanha e céu. E ao final do dia, quando as lareiras se acendem e os flocos de neve dançam diante da luz amarela das janelas, você entende, há invernos que aquecem por dentro. Jämtland nos mostra que nem todo silêncio é vazio. Alguns são cheios de sentido, de presença, de espelho, daquilo que somos quando o mundo lá fora desacelera. Mas agora descemos das montanhas e voltamos ao mar, para mergulhar em um dos lugares mais cristalinos da Escandinávia, onde a água é tão pura que parece feita de vidro. Nosso próximo destino é Kosterhavet, o primeiro parque marinho da Suécia, um refúgio onde o oceano se revela como nunca antes, transparente, silencioso e incrivelmente vivo. Kosterhavet, o oceano transparente da Suécia. Nem toda maravilha está sobre a terra. Algumas vivem sob as ondas, silenciosas, discretas, mas tão vivas quanto as florestas que respiram no alto. Estamos em Kosterhavet. Kosterhavet é o primeiro parque nacional marinho da Suécia, um santuário submerso no Mar do Norte, com mais de 6.000 espécies, algumas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. O parque se estende por mais de 400 quilômetros quadrados, entre recifes, ilhas rochosas e águas cristalinas, um dos ecossistemas marinhos mais ricos da Escandinávia e também um dos mais frágeis. Os recifes de coral de Kosterhavet não são como os tropicais. São frios, submersos em silêncio e brilham como esculturas geladas, escondidas sob a superfície. A luz penetra a água como lâminas líquidas e revela formas estranhas, misteriosas, algas, estrelas do mar, anêmonas. Tudo parece feito de vidro e movimento lento. Kosterhavet é um paraíso para mergulhadores, mas também para observadores de pássaros, trilheiros e estudiosos da vida marinha. Aqui, até a ciência se emociona, porque entender
também pode ser contemplar. Entre as ilhas do arquipélago de Coster, há vilarejos com casinhas de madeira, barcos silenciosos e moradores que vivem ao ritmo das marés. A vida aqui é azul, calma e profunda. Os suecos sempre tiveram uma relação íntima com o mar. Mas em Kosterhavet, essa relação se transforma em reverência. Ninguém domina essas águas. Elas ensinam. E quem escuta, aprende a respeitar. Ao caminhar pelas trilhas costeiras, você vê o mar mudar de cor com o céu. Cinza, verde, azul, prata, como se fosse um humor vivo, um espelho em constante metamorfose. Em dias de total calmaria, é possível enxergar o fundo com nitidez absoluta, cada pedra, cada alga, como se o oceano tivesse se tornado transparente, só para te mostrar o que normalmente esconde. Mas o silêncio aqui não é vazio, é linguagem, um tipo de conversa que só existe debaixo d'água, onde o som não precisa de volume para dizer o que importa. Kosterhavet é refúgio para a vida selvagem, para o pensamento, para a beleza que se recusa a ser artificial. É um lembrete de que há mundos inteiros que respiram sem pressa. É por isso que quem vem até aqui sai diferente. Não por causa do que viu, mas pelo que sentiu, pelo que flutuou por dentro, enquanto tudo ao redor se tornava cristal. E quando o barco volta ao porto e o mar começa a sumir no retrovisor, você entende, o oceano de Kosterhavet não termina na costa, ele fica dentro de você. E agora me conta, qual parte deste oceano te alcançou primeiro? Foi a transparência das águas? Ou o silêncio profundo que só o mar sabe oferecer? Deixa nos comentários. Eu vou adorar ler o que ficou em você. Mas agora seguimos para o interior da Suécia, onde a tradição se manifesta em cor madeira e memória viva. Um lugar onde a alma do país aparece sem pedir permissão. Dalarna e Lago Siljan, a alma da tradição sueca. Se existisse um lugar onde a Suécia pudesse ser resumida em forma, cor e sentimento, esse lugar seria Dalarna. Aqui, o orgulho nacional não precisa de palavras. Ele vive nos detalhes. Cabanas vermelhas com janelas brancas, bandeiras balançando entre bétulas, montanhas suaves e um lago com origem cósmica. Cientistas dizem que o lago Siljan nasceu de um impacto de meteoro há mais de 300 milhões de anos. É como se o Criador tivesse tocado a Terra com um dedo de luz e deixado ali uma marca. O lago se espalha por mais de 290 quilômetros quadrados e parece sempre em paz, como se lembrasse do céu de onde veio. Nas margens do Siljan estão vilarejos que parecem pinturas vivas. Mora, Leksand, Hettvik, pequenos mas cheios de alma, com pessoas que ainda vivem segundo as estações.
e a tradição. Dalarna é o berço do Dalahäst, o cavalo de madeira colorido, um dos maiores símbolos da Suécia, esculpido à mão, pintado com carinho, um pedaço de madeira que carrega séculos de identidade. Esses cavalos surgiram como brinquedos de inverno, mas se tornaram arte, se tornaram herança. Hoje são presentes, são orgulho, são Suécia em estado puro. Em junho, Dalarna se transforma. É o Midsommar, a celebração do solstício de verão, quando o sol mal se põe e a vida dança ao redor de mastros floridos, música e esperança. Coroas de flores, cânticos antigos, crianças descalças. É uma festa que parece saída de um sonho, mas é real. E quem participa guarda essa luz para sempre dentro de si. Se você quiser entender o que é ser sueco, venha a Dalarna. Aqui o moderno não sufocou o antigo. Aqui o tempo respeita a tradição e a criação é honrada em silêncio, como se o próprio céu agradecesse. Dalarna não grita, mas permanece como um verso repetido por gerações, como uma memória herdada de um povo que aprendeu a guardar beleza no que é simples. Ao final desta jornada, talvez você perceba algo. As verdadeiras maravilhas não são feitas para impressionar, mas para tocar e transformar. Se você chegou até aqui, confirme se já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso ajuda você a continuar viajando conosco, por caminhos que não estão nos mapas e que nunca te deixam igual. Porque o que vimos na Suécia vai além das paisagens, são reflexos de algo maior, de uma criação que pulsa em silêncio e que ainda hoje pede para ser contemplada. Cada lago, cada pinheiro, cada pedra pareciam estar à espera do seu olhar. E agora que você viu, é como se fizesse parte disso tudo também. Como se tivesse voltado para casa. Mas se você gostou dessa jornada, não pare por aqui. Em nosso último documentário, exploramos as maravilhas da Alemanha e fomos muito além de Berlim. Castelos, florestas, cidades encantadas. Um convite que ainda te espera. Clique agora na tela e continue comigo. Te espero lá. Descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.